Então, congregação amada do Senhor, hoje já 24 de agosto de 2025. Hoje nós vamos falar sobre uma frase de Jesus. E disse Jesus: misericórdia quero. Então, essa frase é uma frase assim poderosa, tremenda de Jesus. Ela é tipo assim, ele falou: misericórdia quero e não sacrifício. Está lá em Mateus 9:13. E essa é uma citação de Oséias, no capítulo 6, verso 6. Então revela assim o coração de Deus e que nos desafia a repensar a nossa compreensão da fé e a prática cristã. Então, Jesus nos ensina que o reino de Deus não se constrói apenas, ou não se constrói com rituais vazios, mas se o seu coração não estiver envolvido, não adianta. Tanto que está escrito que a gente pode entregar o nosso corpo para sacrifício, e se não tiver amor, não vale de nada. Quer dizer que é possível você ter atitudes sem amor. E atitudes graves, sérias, né? Então, a misericórdia é uma demonstração desse amor. Então, eu queria, né, a gente passear por essa palavra de Jesus. Vou te pedir para ver o vídeo até o fim, para que você seja encorajado a ser misericordioso. Por quê? Porque nós não queremos ser, como diz o Douglas Gonçalves, uma cópia de Jesus. Para ser cópia de Jesus, a gente tem que buscar ser parecido com ele. E para ser parecido com ele, a gente tem que buscar intimidade com ele. E, como eu já falei outras vezes, né? A confiança também é um valor importante. Você só vai confiar em quem você conhece. E para conhecer, não adianta conhecer de longe, como diz os mineiros, né? A gente tem que comer 1 quilo de sal juntos. Porque você não come 1 quilo de sal de uma vez, você come as pitadinhas. Então quer dizer que você vai conhecer por uma longa convivência. Ou pode até ser acelerado se a sua convivência for mais intensa. Então você precisa de ter comunhão, de ter intimidade. E isso envolve buscar a presença de Deus, buscar assim, essa intimidade, porque Jesus é uma pessoa. Ele, quando morreu, ressuscitou, ele nos deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo também é uma pessoa. Então, parece uma maluquice, mas você vai ter intimidade com quem você não vê. É algo realmente sobrenatural. É algo, tipo assim, não vai ter explicação lógica, mas é real. Cada um que já fez essa opção por Jesus Cristo sabe, né, que você vai ter intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E isso é algo extraordinário, porque só através dessa intimidade a gente vai conseguir ser parecido com ele, porque na nossa força não tem chance. Né? E eu vou falar de novo, né? Como é que eu vou saber quem é Jesus? Como é que eu vou conhecê-lo? Como é que eu vou confiar nele se eu não conheço? Eu tenho que conhecer. Para conhecer, eu tenho que saber o quê? Eu tenho que saber o que ele gosta, qual que é a vontade dele. E como é que eu vou saber? Eu vou saber através da Bíblia, porque a Bíblia é essa carta de amor que Deus deixou para nós. Mateus 4:4 diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Também, segundo Timóteo 3,16, está escrito: toda escritura é divinamente inspirada. Ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, para você, né, eu chamei a mensagem de hoje
de misericórdia quero. E disse Jesus, misericórdia quero. Para você saber o que é essa misericórdia, você vai ter que se envolver com a palavra de Deus. Bom, mas vamos lá focar nessa mensagem de hoje, que é misericórdia quero, que disse Jesus. Em que contexto, em que situação que ele falou isso? Ele estava sentado à mesa com publicanos e pecadores. Publicanos eram cobradores de impostos e pecadores era tipo assim, todo mundo que não fosse daquele sistema religioso lá, né? Então, os fariseus que eram judeus, que zelavam pela palavra, eles têm um grande valor na história, porque foi por causa deles que a Bíblia chegou até nós. Mas, como só Jesus era perfeito, e é perfeito, eles também não eram perfeitos. Eles zelavam muito pela palavra, mas às vezes eles desequilibravam, ficavam focando mais em ações relacionadas a obras, a atos visíveis, do que a própria intenção do coração. Então, quando Jesus, sentado com os publicanos e pecadores, ele já estava escandalizando com essa atitude. E aí, então, estes fariseus, que eram zelosos da lei, que prestaram grande serviço, mas nesse momento aqui, eles questionaram os discípulos de Jesus. Uai, por que seu mestre come com publicanos e pecadores? Porque eles falavam que não devia se misturar, né? Eles deviam ter zelo e cuidado com quem sentasse à mesa. Mas Jesus, ouvindo essa pergunta, ele fala, não necessitam de médicos aqueles que são sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu vim para chamar os justos, não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, para a gente entender a situação, o contexto que a gente está vivendo é esse. Ele está sendo criticado pelos fariseus, porque ele estava junto dos publicanos e dos pecadores, que eram pessoas consideradas impuras. Desculpem, gente. Por essa sociedade religiosa da época. Porque, como eu já disse, eles valorizavam, né, a aparência da santidade, os rituais, as leis, os sacrifícios, tudo faz parte. Não é que você tem que negar isso aí, mas há uma parte que é muito importante, que é o coração, o que realmente agradava a Deus, que era a misericórdia. Então, Jesus confronta essa mentalidade legalista e nos mostra que Deus está mais interessado na compaixão pelos outros do que em práticas religiosas externas, se elas forem vazias. Quando as práticas refletem um coração puro, não tem problema. Mas quando você busca só a prática e o coração, você não se importa, aí é que é o X da questão. Jesus, ele não está buscando, você não vai ver uma passagem bíblica que ele não vai profundo na origem da questão. Então, ele toca a profundidade das coisas, ele não está tão interessado na aparência, naquilo que parece que está certo. Ele está interessado no coração das pessoas. Ele quer, assim, alcançar o mais íntimo do ser da pessoa, que é o coração, que a gente fala, que é a nossa alma, né? A sede das emoções, da vontade, da mente. Então, o que Jesus quer ensinar é que, para que a gente, como igreja, a gente não caia na armadilha de valorizar mais as formas do que o conteúdo. É importante, porque todo conteúdo se manifesta em forma, mas a forma não é mais importante. Então, frequentar culto, fazer oração, isso você pode fazer sem estar com o coração envolvido. É isso que Jesus quer tocar. Ele quer alcançar o coração. Então, por isso ele fala na misericórdia, no amor, no como está o seu coração para o outro. Então, ele fala que você deve estender a mão, porque misericórdia não é sentimento, é ação.
Então, Jesus nos chama a priorizar a misericórdia, a viver um evangelho que transforma as vidas pelo amor. Mas a misericórdia sem Jesus é só filantropia, também não adianta. Quando está escrito que eu posso entregar meu corpo para ser queimado, mas eu posso fazer isso sem amor. Então, muitas pessoas podem praticar atos olhando de fora nobres, atos, né? Assim, muito importantes, ele está se doando, mas Jesus, ele vai lá, naquele ponto, ele quer olhar o seu coração. Então, ele não está interessado em filantropia, ele está interessado na misericórdia, que é o seu amor para com o outro, sua atitude. Então, Jesus, ele quer alcançar a sua vida, o mais profundo. E o que é? Ele quer que cada um de nós nos tornemos em instrumentos na mão de Deus para levar pessoas a conhecer Jesus e se render a Ele. Não é apenas um conhecimento intelectual, né? Muitos conhecem. Então, a mente está envolvida, mas o coração não está tão envolvido assim. Então, o que é a misericórdia? O que a gente está tratando hoje? É um atributo de Deus. Ele é essencial. É como se fosse assim, é o coração de Deus se movendo a favor do ser humano. Porque foi por misericórdia, por amor, que Deus, o Pai, entregou o seu Filho Jesus no nosso lugar. A gente era pecador ainda, a gente nem queria saber de Jesus. Foi Ele que amou primeiro. Então, o ato de misericórdia provém dEle. É Ele que desce ao mundo, que se oferece. Então, não é a salvação que você busca se elevar a Deus, que você vai alcançar através dos seus bons atos. Com o cristianismo é diferente. É Deus que se oferece, que se entrega pelo homem. É Ele que desce até nós. É Ele que limita o seu poder e que vem e vive na terra e se submete e se sujeita até a morte, morte de cruz. Então, esse atributo essencial de Deus, essa misericórdia, é o coração de Deus se movido a nós. É a combinação do seu amor, da sua compaixão, do seu perdão, da sua graça e, na verdade, de tudo que Ele nos entrega que a gente não merece. Então, é Ele que se abaixa até nós. Então, ela vai além da justiça. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Isso significa o quê? A pessoa está errada, a pessoa praticou o ato que merecia um juízo, merecia ser castigado. A misericórdia triunfa sobre o juízo, é que, mesmo que a gente merece, o Senhor se doa, se entrega por nós. Então, como Ele praticou esse ato, Ele não está falando de um discurso que a gente deve repetir. Ele está falando de uma vida. Jesus foi real. Ele veio, Ele viveu entre nós, Ele morreu e Ele ressuscitou. Ele pagou o preço no nosso lugar. Então, essa entrega só foi feita por causa do amor. Ele teve misericórdia de nós que estávamos afastados de Deus, que não queríamos saber de Deus, mas Ele falou, eu vou lá buscar esse homem. Porque Deus, desde o Éden, Ele tem um plano, um projeto de intimidade, de relacionamento conosco. Mesmo que nós rejeitamos o plano inicial dEle, mas Ele, no seu amor, na sua misericórdia, continuou tentando a nos alcançar. E até hoje, através do Espírito Santo de Deus, Ele tenta alcançar cada um, cada ser humano, cada coração. Ele não quer que nenhum sequer se perca. Ele, pela justiça, Ele poderia apagar a terra, destruir a terra, porque se for olhar o tanto de ruindades que a gente tem feito,
era justo ele destruir a terra, mas o seu amor é tão extraordinário, é tão assim surpreendente, que ele ainda continua nos convidando a ter esse relacionamento com ele. E esse convite vem principalmente pelo seu amor, pela sua misericórdia, mesmo que a gente não mereça. Então, assim, é algo que é extraordinário. Não tem outra, eu não consigo outra palavra, né? Então, a misericórdia, olhando assim, vamos tentar colocar ela em sentimento. Ela é mais do que sentimento, porque ela tem que levar a ação. Não basta você sentir, você tem que sentir e romper a barreira do ficar de longe, do intelectualismo, de ficar só pensando. Você tem que praticar. Então, ela nos leva a sentir a dor do outro, a nos colocar no lugar do outro, a agir em seu favor. É mais do que empatia, né? A gente fala empatia é se colocar no lugar do outro. A misericórdia é mais do que isso, porque além de você se colocar assim em sentimentos, você vai praticar. Ela vai nos levar a estender a mão aos necessitados, a consolar os aflitos, a perdoar aqueles que nos ofendem, a amar os inimigos. Eu até já falei sobre isso, né? Amar o amigo já está meio difícil. Amar os inimigos, mas é chamado do Senhor. E uma coisa que a gente não pode esquecer nunca é que a gente não está sozinho, o Espírito Santo de Deus está conosco. Então, é Ele que é o nosso ajudador, é Ele que nos vai fazer querer e praticar nesse sentido, nessa linha de buscar intimidade, de buscar conhecer a Jesus. E como eu disse, ele não fez um discurso sobre a misericórdia, ele viveu essa misericórdia. Ele acolheu os rejeitados, ele curou os enfermos, ele perdoou os pecadores, ele deu esperança aos quebrantados, ele morreu, entregou sua vida para que nós pudéssemos nos conectar a Deus novamente. Como que a gente vai poder viver essa misericórdia? É tentar ser como ele foi. Né? Perdoar quem nos magoou, ajudar quem está em dificuldade, acolher aqueles que a sociedade rejeita. Misericórdia é ação, não apenas sentimento, como eu já falei. Mas isso aí, como que eu vou conseguir? Olha, por você mesmo você não vai conseguir. Isto é impossível. Desde que o homem é homem, ele está tentando pelas próprias forças se superar. Mas vou te dizer, não funciona, não tem jeito. Né? E aí você pode usar, não, então eu vou ser piedoso, eu vou fazer né, tudo aquilo que os monges fizeram, vou me isolar, vou praticar caridade. Mas tem uma coisa, é uma linha muito fina, que separa a misericórdia do sacrifício, porque ele falou misericórdia quero e não sacrifício. Então, ele não quer dizer que não tem que haver sacrifício. Sacrifício faz parte da vida. Ele não está abolindo os rituais, ele não está tirando a importância daqueles atos piedosos. Mas, como eu já falei, ele vai olhar para o coração. Então, o sacrifício, a pessoa pode ser levada a praticar aqueles atos para sua própria glória, para você ser bem reconhecido, para receber, né, a recompensa das pessoas. Tudo aquilo que fazemos por obrigação, que fazemos não por amor, por dedicação a Deus, ainda que vai ter sacrifício. Eu costumo dizer, não tem como ter amor sem sacrifício. Mas tudo aquilo que você faz apenas por obrigação tem seu valor, mas Jesus quer mais. Ele quer a sua misericórdia, ele quer o seu coração, ele quer a intencionalidade do seu coração. Então, se o seu coração está envolvido, você está querendo
né, praticar ser semelhante a Jesus, então você está no caminho certo. Por quê? Porque na sua força você não vai conseguir. Então Deus se agrada de um coração contrito, humilde. É aquele que reconhece que por si só não tem jeito. Tudo que o homem coloca, o seu eu na frente, já vou te dizer, não funciona, não dá certo. Então, o viver em conformidade com a palavra, claro que você vai buscar se agradar, mas não é por causa da sua performance, não é por causa do seu desempenho, é porque tudo tem a ver com ele, é com a graça, é com o amor, é com o poder, é com o Espírito Santo que derramou em você essa condição de segui-lo, de imitá-lo. Vem dele a força, não é sua. Então, assim, é até difícil a gente colocar em palavras, porque é algo sobrenatural, sabe? Então, o que a gente sabe é que ele se alegra quando demonstramos compaixão e misericórdia para com o próximo. Quando amamos como ele nos amou, ele amou primeiro, ele se entregou por nós e nós ainda não estávamos nem aí para ele, né? Então, ele está falando que, mais uma vez, né? Desculpa eu estar repetindo, mas não adianta a gente oferecer sacrifício a Deus, assim, se o nosso coração não está diante de Deus como deve estar. Se você tiver orgulho, egoísmo, falta de amor, fazendo só para aparecer, vamos dizer assim, ou para cumprir um papel, não funciona muito bem. Por quê? Porque Jesus sabe a intenção do coração. Então, ele deseja que a nossa fé se manifeste em ações de misericórdia, em gestos de amor, de bondade, atitudes de compaixão. Mas ele sabe, não adianta, não há como zombar de Deus. De Deus não se zomba e não tem como enganar Deus, sabe? Fazer como, só para, como que ninguém fosse perceber a intenção do seu coração. Então, como eu disse, você tem que tentar, né? Porque faz parte. Se você vai viver a vida que ele nos deixou como exemplo, vai envolver prática. Então, a gente tem que tentar. Mas, por outro lado, é um paradoxo. Você vai saber que nunca você vai conseguir, porque não há um justo sequer um, só Jesus. Então, a gente tem que tentar ser perfeito, mas sabemos que nunca conseguiremos. Isso não pode nos levar a desistir, porque é passo por passo, de degrau em degrau, de glória em glória, que a gente que vai aumentando a nossa intimidade com Deus. E o modelo supremo dessa misericórdia, como eu já falei, é Jesus. Ele não apenas ensinou, ele viveu plenamente, né? Na entrega dele, assim, ela foi um ato extraordinário, né? E ele, como ele falou, ele quer alcançar a todos. E como não há um perfeito sequer, aí você vai me dizer assim, não, ele não veio para os perfeitos, porque não há perfeito, entendeu? Então, essa intimidade com ele é fundamental. Se a gente quiser ser parecido com ele, a gente tem que buscar intimidade. E para ser íntimo, a gente precisa buscar estar na presença. E estar na presença não é por causa do nosso desempenho. O critério é o quê? É a obra que Jesus fez no Calvário. Então, ele já morreu, já ressuscitou, está à direita de Deus Pai, está ali com os braços abertos para receber cada um de nós. E essa fé que você tem, que você crê que isso tudo é verdade. E resumindo, não é sobre nós, é sobre ele, né? Então, tem algumas partes práticas que eu vou falar aqui, apesar que é o Senhor que vai saber exatamente como está seu coração, mas, como diz, a boca fala do que está cheio o coração. Também, pelos frutos conhecereis. Então, as ações estão envolvidas, mas pode existir apenas ações onde o coração não está envolvido. Mas se o coração está envolvido, fatalmente você vai querer praticar os atos de misericórdia, de amor.
Então, ela deve ser uma marca na nossa vida. A gente tem que ver atos, tem que ter sinais de que você quer ser semelhante a Jesus. Porque se ele é misericordioso, você também quer ser. E para você ser, você pode praticar misericórdia na sua casa, amando, cuidando da sua família, tendo mais paciência com sua mãe, seu pai, seu avô, né? Ser mais compreensivo uns com os outros. A gente sabe que família, né, só muda o endereço. Há tanta intimidade que às vezes há discussões que quem está de fora vai achar que estão brigando, mas provém da intimidade. Então, praticamente falando, nós podemos pensar qual é o meu próximo mais próximo. É minha família, com quem eu convivo. De que formas eu posso ser mais compreensível, eu posso ser mais misericordioso nesse meio? Dentro da minha casa. Também na igreja. Se eu frequento a igreja, se eu não frequento, eu vou pensar no meu trabalho, né? Então, eu vou servir, eu vou apoiar os necessitados, eu vou orar pelos enfermos, eu vou compartilhar o amor de Cristo, né? Eu também posso manifestar num círculo um pouco maior, na própria comunidade. Eu posso ter trabalhos que envolvam ajudar os pobres, posso visitar os presos, eu posso levar consolo àqueles que estão oprimidos, eu posso ajudar na luta contra a injustiça, né? Tem projetos de justiça social. E com o mundo todo eu posso fazer o quê? Eu posso ser esse instrumento. Porque o evangelho é a solução. Quem vai para Jesus é a solução. Não quer dizer que acabaram seus problemas, mas é o caminho para a sua renovação, restauração, sua cura. Não quer dizer que zerou, mas no meu modo de ver, o mundo só tem saída se for para Jesus. Sem Jesus não tem saída. Então, você pode, né, ajudar na compartilhar o evangelho. Então, eu também separei aqui 6 motivos da gente orar. Porque eu falei na semana passada, né, sobre a importância da oração. Então, às vezes a gente relega a oração como, eu não consegui fazer, então eu vou orar. Não, mas ela é um dos instrumentos mais poderosos que existe. Então, eu quero orar para que a misericórdia, ela ressoe no meu coração, no seu coração, que nos motive a viver uma vida de compaixão, amor e serviço ao próximo. Eu quero orar para que a misericórdia de Deus, que nos amou primeiro, nos transforme, nos capacite a sermos instrumentos da graça de Deus e de sua paz no mundo. Eu quero orar para que a gente possa seguir o exemplo de Jesus Cristo, que se compadeceu da multidão, que curou os enfermos, que libertou os oprimidos, que perdoou os pecadores. Eu quero orar para que a nossa fé se manifeste em ações de misericórdia, em gestos de bondade, em atitudes, em coisas concretas de compaixão. Eu quero orar para que Deus nos abençoe, nos capacite a viver uma vida que o agrade. Que a gente possa demonstrar o amor e a misericórdia de Deus para com todos que nos rodeiam. E como, quer dizer, eu oro por isso. Peço que você também se junte comigo nessa oração. Para o quê? Para que isso possa acontecer, possa ser aplicável nas nossas vidas. Então, é preciso mudar a nossa cosmovisão. E não é você escolher misericórdia ou sacrifício um ou outro, não. Eu não tenho que escolher entre orar, entre ter a misericórdia assim de longe e fazer sacrifício, ou ter que escolher entre a igreja e o mundo. É uma questão de prioridade. O que você valoriza mais? Um monte de coisa para fazer para Deus? Ou ter o seu coração movido para as pessoas, para questões práticas da sua vida?
Você está focado em cumprir rituais ou está focado, ou sua atenção é mais para as pessoas? Né? A mensagem de Jesus é um chamado para essa fé genuína que manifesta compaixão e bondade. Que nos leva a amar, a ter misericórdia, compaixão. E a nossa fé, ela tem que ser um reflexo da misericórdia de Deus. E que o nosso coração, ele tem que estar aberto para o outro. Que a gente possa, né, buscar misericórdia e não sacrifício. Então, como eu disse, só já partindo para a conclusão, Mateus 9:3 diz: misericórdia quer e não sacrifício. Não é sobre fazer uma coisa e deixar outra. O sacrifício faz parte da vida, mas é se voltar, se envolver com o Senhor. E uma dos questionamentos mais fortes que eu já ouvi de alguém veio através do pastor Luiz Saião. Eu fiz, né, uma viagem com ele para a Turquia, as 7 igrejas do Apocalipse. Então, em Filadélfia, né, que filhos é o amor, né, de um para com o outro, ele falou assim: diante de você, diante de cada um de nós, está alguém por quem Jesus morreu. E o que você vai fazer? Você vai ser um instrumento de afastar essa pessoa de Deus, ou você vai demonstrar amor para com essa pessoa para que Jesus possa ser manifesto na vida dela? Então, nunca mais eu esqueci. Às vezes eu não posso não conseguir praticar todas as vezes, mas lembrar sempre que diante dos teus olhos está alguém por quem Jesus morreu. E que não é sobre você, é sobre ele. Por mais que você tente, você não vai conseguir pelo seu próprio esforço. Mas o Espírito Santo é o nosso ajudador. Ele que nos vai fazer alcançar a graça de segui-lo, de servi-lo. Então você não está sozinho, o Espírito Santo está com você. Jesus mesmo falou: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Né? E que o Espírito Santo está aí para nos ensinar todas as coisas, nos fazer lembrar de tudo quanto ele disse. Confie no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Né? E para terminar, eu gosto de fazer aquela parte de repetir, né? E eu queria que a gente repetisse João 3,16, que diz assim: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu aceito o amor incondicional que Jesus me oferece. Eu decido seguir o caminho claro que ele me oferece. Eu recebo refrigério e perdão. E é tempo de exercer misericórdia. Então, em nome de Jesus, Deus, meu Pai, eu te agradeço porque o Senhor me deu vida e deu vida a quem está me ouvindo, Pai. E porque o Senhor me amou primeiro. Eu te agradeço porque sei que estará comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Eu te agradeço porque tiveste misericórdia de mim e me ajudará a ter misericórdia para com o outro. Deus abençoe cada um de vocês. Tenha uma ótima semana na luz e na graça do nome santo de Jesus, o Messias de Israel. Muito obrigada a você que chegou até aqui. E eu sempre peço, compartilhe esse vídeo. Clique no sininho para você receber todo o vídeo novo. Curta a página. Quem sabe, nesse exato momento, alguém pode estar precisando de ouvir essas palavras. Muito obrigada. Deus abençoe. Até.